A tempestade rugia sobre a cidade, tingindo as ruas com um brilho frio e melancólico. Relâmpagos cortavam o céu e o vento soprava rajadas implacáveis, arrastando consigo folhas e fragmentos de papel encharcados. A chuva pesada criava poças que refletiam as luzes pálidas dos postes, enquanto os carros tentavam atravessar avenidas congestionadas, como se a própria cidade estivesse sufocada pelo caos da noite. Dentro de um veículo de luxo, o clima era igualmente tenso. O couro impecável dos assentos rangia sob a inquietação de Gustavo Montenegro, um homem que não conhecia a palavra espera. Seu olhar, duro e impaciente, percorria a paisagem externa, enquanto seus dedos tamborilavam no apoio de braço. O luxo fazia parte de sua identidade. Desde os ternos, meticulosamente alinhados, até os restaurantes que frequentava, onde taças de cristal refletiam a sofisticação de seu gosto refinado. Mas naquela noite, Gustavo não estava onde deveria estar. Isso é um absurdo. Sua voz cortou o silêncio do carro, carregada de desdém. Não acredito que não conseguimos encontrar um restaurante decente nesta cidade. O motorista, um homem discreto e acostumado às exigências implacáveis de seu patrão, respirou fundo antes de responder. Senhor, as principais avenidas estão bloqueadas. A tempestade causou alagamentos. E este é o único restaurante acessível no momento. Os olhos de Gustavo pousaram sobre a fachada do pequeno estabelecimento à sua frente. Modesto, antigo, um daqueles restaurantes que se confundiam com o cenário urbano, frequentados por trabalhadores exaustos após um longo dia. A luz amarelada que escapava pelas janelas de vidro embaçado parecia convidativa, mas para Gustavo, aquele não era um convite, e sim uma sentença. Isso é o melhor que você conseguiu. Seu tom era cortante, um punhal de frustração cravado no peito do motorista. O homem apenas assentiu, engolindo qualquer resposta que pudesse irritar ainda mais o patrão. Com um suspiro irritado, Gustavo abriu a porta do carro e saiu, apertando o casaco de lã italiana contra o corpo. O vento cortante fez seu rosto arder e a chuva gelada escorreu por seu cabelo meticulosamente penteado. A cada passo em direção ao restaurante, ele sentia como se estivesse caminhando para fora de sua própria zona de controle. Um território onde nada era impecável, onde as toalhas de mesa provavelmente tinham manchas invisíveis e os talheres não brilhavam como deveriam. Ao atravessar a porta, foi recebido por um calor inesperado. O aroma de comida caseira preencheu o ar, envolvendo-o como um abraço invisível, trazendo consigo uma nostalgia incômoda que ele não quis reconhecer. Era um cheiro familiar, um cheiro que evocava tempos distantes, de um passado que ele escolheu esquecer. O restaurante estava longe de ser sofisticado. As mesas eram de madeira desgastada, as cadeiras rangiam sob o peso dos clientes e as paredes estavam repletas de fotografias antigas que contavam histórias silenciosas de tempos melhores. Famílias conversavam tranquilamente, trabalhadores solitários saboreavam suas refeições com olhares cansados e em cada canto havia uma sensação palpável de vida real. Uma vida muito diferente daquela que Gustavo levava. Desconfortável, ele escolheu uma mesa no fundo do salão, afastando-se da movimentação. Poucos minutos depois, uma jovem garçonete aproximou-se com um bloco de anotações na mão e um sorriso cordial. Seu uniforme era simples e alguns fios de cabelo escapavam da trança que ela tentava manter organizada. Seus olhos carregavam um brilho de paciência adquirida pela experiência de lidar com clientes difíceis. Boa noite, senhor. Gostaria de ver o cardápio? Gustavo ergueu os olhos para ela, apenas o suficiente para deixar claro seu desinteresse. Traga o melhor prato que tiverem, e rápido. O sorriso da garçonete permaneceu intacto, mas algo em seu olhar ficou mais sério. Sem discutir, apenas assentiu e dirigiu-se à cozinha. Seu nome era Estela, e ela já
Havia atendido muitos clientes arrogantes ao longo dos anos, mas poucos tinham a capacidade de destilar tanta superioridade em tão poucas palavras. Enquanto esperava, Gustavo passou o olhar pelo restaurante, observando as pessoas que ali estavam. Ele não pertencia àquele lugar, não fazia parte daquele mundo. Poucos minutos se passaram até que Stella retornasse, equilibrando um prato fumegante sobre uma bandeja. O cheiro era tentador e a apresentação era simples, mas cuidadosamente montada. Ela colocou a refeição diante dele com delicadeza, como se estivesse oferecendo algo mais do que apenas comida. Gustavo abaixou os olhos para o prato e então o desprezo tomou conta de sua expressão. É sério. Ele afastou o prato com um movimento brusco, como se estivesse diante de algo indigno. Isso é o melhor que tem? Parece comida de mendigo. O restaurante mergulhou em um silêncio pesado. Os clientes, antes entretidos em suas próprias conversas, pararam para observar a cena. Alguns franziram o senho em indignação. Outros trocaram olhares discretos, incertos sobre como reagir àquele insulto. Mas Stella não vacilou. Ela respirou fundo, mantendo a compostura. Não era a primeira vez que via alguém menosprezar algo sem conhecer sua história. Mas naquele momento decidiu que Gustavo Montenegro não sairia dali sem entender o que realmente estava diante dele. Com movimentos firmes, enfiou a mão no bolso do avental e retirou um pequeno pedaço de papel dobrado com cuidado. Com um gesto preciso, colocou-o sobre a mesa, deslizando-o na direção de Gustavo. Antes de rejeitar esse prato, talvez devesse ver isto. Gustavo franziu a testa, pegando o papel com desinteresse. Quando o desdobrou, encontrou uma fotografia antiga, levemente amarelada pelo tempo. Por um instante, seu coração parou. A mulher na fotografia sorria com uma doçura que ele nunca conseguiu esquecer. Segurava um prato idêntico ao que estava diante dele, como se aquele momento na foto fosse um tesouro imutável no tempo. Seus pulmões esvaziaram-se, o mundo pareceu girar ao seu redor. Lucia, o nome atravessou sua mente como um relâmpago cortando a escuridão. Ele conhecia aquele rosto. Conhecia cada traço daquela expressão, cada curva daquele sorriso. Era ela, a mulher que ele amou, a mulher que prometeu reencontrar e nunca cumpriu a promessa. Os dedos de Gustavo apertaram a borda da foto. Sua visão ficou turva por um instante. Ele sentiu o peso do tempo se abater sobre ele, esmagando anos de lembranças enterradas. E então, lentamente, ergueu os olhos para Stella, e foi nesse momento que percebeu o formato dos olhos, o contorno do rosto, a intensidade do olhar. Havia algo nela, algo que fazia seu peito se apertar em uma verdade impossível de ignorar. Uma suspeita tomou conta de sua mente, algo que ele nunca poderia ter imaginado. Essa era minha mãe, disse Stella, sua voz firme, carregada de significado. Ela morreu há alguns anos, mas esse prato era o favorito dela. A última coisa que me resta dela. A respiração de Gustavo tornou-se pesada. As peças do quebra-cabeça se encaixavam diante de seus olhos, uma a uma. O prato rejeitado, a mulher esquecida, a jovem diante dele. E no fundo de sua alma, uma verdade avassaladora. Ele nunca soube, mas agora não havia mais como fugir. A fotografia tremia ligeiramente entre os dedos de Gustavo Montenegro. Seus olhos percorriam cada detalhe daquela imagem, como se sua mente lutasse para aceitar o que via. O sorriso de Lucia, congelado no tempo, o mesmo olhar doce que um dia pertenceu apenas a ele. E agora, ali estava aquele prato, o mesmo que ele havia rejeitado com desprezo minutos atrás, sendo segurado por ela com um orgulho palpável. A tempestade rugia do lado de fora, mas a verdadeira tormenta estava dentro de Gustavo. Seu peito subia e descia em um ritmo desigual. O restaurante ao seu redor parecia ter desaparecido. As conversas, os olhares,
tudo sumia em meio ao turbilhão de lembranças que voltavam à superfície como ondas colidindo contra rochas. Lúcia, seu primeiro amor, seu maior erro. O nome ecoava em sua mente como uma melodia esquecida, trazendo consigo imagens do passado que ele passou anos enterrando. Ele se lembrou da primeira vez que a viu ainda jovem, cheia de vida, com as mãos sujas de farinha, enquanto preparava bolos em uma pequena cafeteria. O cheiro de café misturado com baunilha e o riso contagiante dela ainda eram tão vívidos que quase podia sentir. Havia algo em Lúcia que o fazia esquecer de tudo. A simplicidade dela o encantava. A forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre seus sonhos o fazia sentir algo que nunca mais encontrou em nenhuma outra mulher. Quando estavam juntos, ele sentia que poderia ser apenas Gustavo, e não Montenegro. Mas a realidade veio como um golpe seco, a pressão familiar. O nome Montenegro carregava um peso que não lhe dava direito a escolher o próprio destino. Seu pai, Dom Armando, era um homem implacável que moldou sua vida como um escultor frio e calculista. Gustavo havia sido ensinado desde pequeno que sentimentos eram fraquezas, que laços emocionais só atrapalhavam o progresso. Quando a família descobriu seu romance com Lúcia, a reação foi brutal. Você nasceu para comandar um império, não para brincar de romance com uma qualquer. A voz de Dom Armando ainda ecoava em sua mente como um veneno impregnado em seu sangue. Ele tentou lutar, tentou resistir, mas no fim, a voz de seu pai sempre foi mais forte do que a sua própria. A bolsa de estudos no exterior veio como uma sentença. Ele prometeu a Lúcia que voltaria. Prometeu que aquela distância não mudaria nada, que o amor deles era maior do que qualquer obstáculo. E então, nunca mais a viu. Os anos se passaram e Gustavo seguiu o caminho traçado para ele. Mergulhou nos negócios, construiu um império próprio, cercou-se de riqueza e poder. Mas, em meio a tudo isso, nunca houve espaço para questionar o que havia acontecido com Lúcia. Ele acreditou que ela seguiu em frente, acreditou que ela escolheu esquecê-lo, da mesma forma que ele se obrigou a fazer. Mas agora, diante daquela foto, tudo desmoronava. Ela tentou contatá-lo. Ela nunca seguiu em frente porque ainda esperava uma resposta. E ele nunca recebeu nada. Gustavo sentiu um nó se formar em sua garganta. A frieza que sempre manteve como armadura estava começando a rachar. Seu olhar subiu lentamente da fotografia para Estela, que continuava de pé, observando sua reação. Onde conseguiu essa foto? Perguntou, sua voz soando mais baixa do que pretendia. Era da minha mãe, respondeu Estela sem hesitação. Ela guardava essa foto como um tesouro. Acho que nunca esqueceu a pessoa que estava nela. As palavras atingiram Gustavo como um golpe certeiro. O silêncio entre os dois se prolongou, carregado por algo muito maior do que meras palavras poderiam expressar. Gustavo sentia que não podia mais ignorar aquilo. A verdade estava diante dele, crua e inegável. Ele se levantou da mesa, abruptamente, pegou seu celular e saiu do restaurante sem dizer mais nada. A chuva o atingiu em cheio assim que colocou os pés para fora. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se importou. Dentro do carro, com os pensamentos em turbilhão, Gustavo digitou um número que não ligava há anos. Maurício, preciso de você. Do outro lado da linha, uma voz calma respondeu. Gustavo, você sabe que horas são? Não importa. Preciso que descubra tudo sobre uma mulher chamada Lúcia Fernandes. Quero saber tudo. Agora. Houve um momento de silêncio antes da resposta. O que você está procurando exatamente? Gustavo passou a mão pelo rosto molhado de chuva e suspirou. A verdade. Dias depois, a espera foi insuportável. Gustavo não conseguia se concentrar em nada. Reuniões eram deixadas de lado, telefonemas ignorados. Tudo parecia insignificante agora. A única coisa que importava era a resposta que Maurício traria. Então,
Finalmente, a ligação veio. Tenho informações, disse Maurício, sua voz mais séria do que o habitual. Me encontre no meu escritório em 1 hora. O tempo parecia arrastar-se, enquanto Gustavo aguardava, sentindo a inquietação crescer a cada minuto. Quando Maurício chegou, trazia consigo uma pasta volumosa. Você pode não gostar do que vai ouvir. Gustavo pegou a pasta com as mãos trêmulas e abriu. Os documentos ali dentro contavam uma história que ele nunca soube. Lucia tentou contatá-lo. Durante anos, ela escreveu cartas, tentou ligar, mas todas as suas tentativas foram interceptadas. Seu pai garantiu que nada chegasse até ele. Eu sabia, murmurou Gustavo, sentindo a raiva se misturar com a culpa. Mas havia algo pior. Lucia estava grávida quando ele partiu. Cada palavra no papel parecia um golpe direto no coração de Gustavo. Ele teve uma filha e nunca soube. Seus olhos se fixaram em uma foto de Lucia já adulta, segurando uma garotinha nos braços. Uma garotinha de olhos intensos. Estela. O nome escapou de seus lábios como um sussurro, um trêmulo. Maurício assentiu. Sim, ela é sua filha, Gustavo. O mundo de Gustavo se partiu em 1000 pedaços. Ele não perdeu apenas Lucia. Ele perdeu os primeiros anos da vida de sua filha. Ele perdeu aniversários, momentos importantes, risadas e lágrimas. Tudo porque seu pai decidiu que era melhor assim. A raiva queimava dentro dele como um incêndio descontrolado. Mas, por baixo dessa fúria, havia um vazio, um lamento profundo pelo tempo que nunca poderia recuperar. Ele precisava fazer algo. Precisava saber a verdade. Estela. E Gustavo Montenegro não estava disposto a perder mais 1 minuto sequer. O amanhecer trouxe um céu nublado, um reflexo perfeito do que se passava dentro de Gustavo Montenegro. Ele passou a noite inteira acordado, os olhos fixos na foto de Lucia, segurando Estela ainda pequena. Cada detalhe daquela imagem o fazia se perguntar quantas vezes, sem saber, ele havia cruzado com sua própria filha pelas ruas, em alguma esquina da cidade, sem jamais perceber a verdade. O passado não podia ser mudado, o tempo perdido não podia ser recuperado. Mas isso não significava que ele não podia fazer algo agora. Ele não sabia por onde começar. Estela não fazia ideia de quem ele era. Para ela, ele não passava de um milionário arrogante que desprezou a comida de sua mãe. Qualquer tentativa direta de aproximação poderia fazer com que ela o rejeitasse imediatamente. Gustavo Montenegro não era um homem que recuava diante de desafios. Mas naquele momento, percebeu que estava diante do mais difícil de sua vida. Ele precisava conquistá-la aos poucos e sabia exatamente onde encontrá-la. O retorno ao restaurante. No início da tarde, Gustavo desceu de seu carro diante do restaurante. Diferente da última vez, ele não estava ali como um cliente exigente e prepotente. Assim que cruzou a porta, percebeu que seu retorno não passou despercebido. Alguns clientes do restaurante o reconheceram e murmuraram entre si. Atrás do balcão, Estela levantou os olhos e o encarou com surpresa e desconfiança. "Você de novo?" disse, cruzando os braços. Dessa vez, Gustavo não recuou diante do olhar frio da garçonete. Ele sabia que merecia aquilo. "Eu vim me desculpar." O salão ficou em silêncio por um breve instante. Estela piscou, claramente surpresa. "Desculpar? Pelo que eu disse da outra vez." Gustavo respirou fundo. "Eu fui um idiota e percebi que estava errado." Estela estreitou os olhos, desconfiada. "Certo. Então você veio até aqui só para dizer isso?" "Não exatamente." Gustavo se aproximou do balcão. "Também quero tentar de novo. Quero provar aquele prato, o mesmo que recusei." O silêncio no restaurante se tornou mais intenso. Alguns clientes, ainda lembrando da cena da última vez, ergueram as sobrancelhas em curiosidade. Estela continuou o encarando por longos segundos. Então, sem dizer uma palavra, pegou o bloco de anotações e escreveu o pedido. "Sente-se. Eu já volto." Gustavo assentiu
e caminhou até a mesma mesa onde havia estado antes. Desta vez, sentou-se de forma mais relaxada, olhando ao redor. Ele queria absorver cada detalhe daquele restaurante. Cada coisa ali tinha uma história, uma memória. Quando o prato chegou, o cheiro familiar invadiu seus sentidos. Ele olhou para a comida diante dele e sentiu algo diferente. Da última vez, ele apenas viu um prato simples, sem valor. Agora, enxergava um pedaço da história de Lucia. Dessa vez, ele não afastou o prato. Pegou os talheres e levou a primeira garfada à boca. O sabor atingiu sua memória como um relâmpago. Era o mesmo gosto que ele lembrava de tantos anos atrás, quando Lucia cozinhava para ele nos dias frios em sua cafeteria modesta. Era o gosto de algo feito com amor, com dedicação. Gustavo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele engoliu em silêncio e pousou os talheres sobre o prato. Estela o observava de longe, os braços cruzados, esperando por alguma reação. "É bom", disse ele finalmente. "Muito bom." A expressão de Estela mudou levemente. Algo em sua postura se suavizou, mas sua desconfiança ainda estava lá. "Minha mãe dizia que a comida era uma forma de contar histórias. Esse prato era a história dela." Gustavo sentiu o peso das palavras. Ele queria dizer que conhecia essa história. Queria dizer que aquele prato não era apenas um prato qualquer para ele também. Mas ainda não era o momento. Uma nova estratégia. Nos dias que se seguiram, Gustavo voltou ao restaurante com frequência. Ele nunca forçou conversa com Estela. Nunca tentou impor sua presença. Apenas se sentava em sua mesa e pedia algum prato. Aos poucos começou a observar detalhes. O restaurante, apesar de aconchegante, precisava de melhorias. O fogão era antigo e barulhento. Algumas lâmpadas piscavam, as cadeiras rangiam, os equipamentos estavam desgastados. Foi então que uma ideia surgiu em sua mente. Se ele não podia se aproximar de Estela diretamente, poderia ajudar de outra maneira. Gustavo Montenegro possuía contatos, influência e dinheiro. E pela primeira vez, queria usar tudo isso por um motivo que realmente importava. Assim, sem que Estela soubesse, ele começou a trabalhar nos bastidores. Entrou em contato com fornecedores de confiança e mandou encomendar equipamentos novos para a cozinha. Mas não queria que parecesse um presente vindo dele. Ele se certificou de que os equipamentos fossem enviados como uma doação anônima. Coordenou discretamente a chegada de novos ingredientes e negociou melhores condições de entrega para o restaurante. Fez tudo sem esperar nada em troca. Ele não queria que Estela o visse como um milionário tentando comprar sua simpatia. Ele queria apenas ajudá-la. A mudança no restaurante Estela percebeu as mudanças. Certo dia, quando entrou na cozinha para preparar os pedidos, encontrou um novo fogão industrial no lugar do antigo. O choque foi imediato. "O que é isso?" perguntou a um dos cozinheiros. "Chegou esta manhã. O fornecedor disse que era uma doação anônima." Estela franziu a testa, olhando ao redor. De quem seria aquilo? Os dias passaram e outras mudanças começaram a surgir. Pequenas reformas, melhorias no espaço, novas lâmpadas instaladas. Ela não entendia o que estava acontecendo. Até que, certa noite, depois de fechar o restaurante, percebeu Gustavo ainda sentado em sua mesa, terminando um café. Ela cruzou os braços e se aproximou. "Foi você, não foi?" Gustavo ergueu os olhos para ela, fingindo inocência. "Eu? As melhorias no restaurante. Os novos equipamentos. Você está por trás disso." Gustavo respirou fundo. "Digamos que eu tenha alguns contatos que podem facilitar certas coisas." Estela o encarou por um longo momento. "Por quê?" Ele segurou seu olhar, sentindo que aquela era a primeira vez que ela realmente queria saber algo sobre ele. "Porque eu acredito nesse lugar e acredito em você." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Estela desviou o olhar, cruzando os braços de forma defensiva.
Eu não gosto de dever favores. Gustavo sorriu levemente. Então não me deve nada, apenas aceite. Ela permaneceu ali por mais alguns segundos antes de soltar um longo suspiro. Tudo bem, mas não pense que isso significa que confio em você. Não espero que confie em mim de imediato. Só quero provar que estou aqui para ajudar. E pela primeira vez, Stella não teve uma resposta pronta. Ela apenas assentiu levemente e saiu, deixando Gustavo com uma sensação que não experimentava há anos: esperança. Os dias no restaurante se tornaram diferentes. Desde que Gustavo Montenegro começou a aparecer regularmente, uma estranha rotina se estabeleceu. Ele chegava sempre no mesmo horário, pedia um prato diferente a cada dia e comia em silêncio, sem reclamar, sem exigir, apenas presente. Mas Stella ainda não confiava nele. Ela era observadora. Via a forma como ele analisava o restaurante, como notava cada detalhe, desde os problemas estruturais até o fluxo dos clientes. Percebia como, mesmo sem se intrometer, ele prestava atenção nela, em seus gestos, suas expressões. E principalmente ela sabia que ele estava envolvido nas melhorias que haviam acontecido no restaurante. O novo fogão, os equipamentos reformados, até mesmo a iluminação ajustada, nada disso era coincidência. E o que mais a incomodava não era o gesto em si, mas o motivo. Por que um milionário voltaria a um restaurante humilde como aquele, depois de tê-lo insultado da forma como o insultou? Por que, de repente, parecia interessado em ajudar? Ela queria respostas. Um passado que ainda ecoava naquela noite, enquanto organizava as contas do restaurante. Stella encontrou algo que não via há muito tempo. Uma caixa de lembranças que pertencia à sua mãe. Entre fotografias antigas e pequenos objetos guardados com carinho, havia cartas. Cartas que Lucia nunca enviou, mas que escreveu para alguém que, pelo que parecia, nunca as respondeu. Alguém chamado Gustavo. Stella sentiu o peito apertar ao ler aquele nome repetidamente. A caligrafia delicada de sua mãe descrevia momentos de solidão, promessas quebradas e, acima de tudo, esperança. Ela falava de um homem que partiu, mas que um dia voltaria. Um homem que ela esperava, mesmo que o tempo insistisse em levá-lo para longe. Stella fechou os olhos por um momento, segurando uma das cartas entre os dedos. "Quem era você para minha mãe?" Sussurrou para o silêncio do quarto, mas no fundo ela já sabia para quem precisava fazer essa pergunta. O confronto. No dia seguinte, quando Gustavo entrou no restaurante, Stella já o esperava atrás do balcão. Dessa vez, não havia desconfiança apenas. Havia algo mais profundo, uma necessidade urgente de entender. Assim que ele se aproximou, ela colocou um envelope sobre o balcão. "Isso pertence a você." Gustavo olhou para a carta, confuso. Ele pegou o envelope hesitante e, ao abrir, reconheceu a caligrafia de Lucia. Seu coração disparou. "Onde encontrou isso?" perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. "Entre as coisas da minha mãe." Stella cruzou os braços. "Você quer me contar o que isso significa?" Gustavo olhou para a carta, depois para Stella. Não havia mais para onde fugir. Ele respirou fundo, sentindo o peso da confissão que estava prestes a fazer. "Eu conheci sua mãe há muitos anos." Stella não reagiu, apenas esperou. "Ela foi a pessoa mais importante da minha vida." Gustavo apertou a carta entre os dedos. "Eu a amei e a perdi." Stella manteve o olhar fixo nele, analisando cada palavra, cada gesto. "Ela nunca te esqueceu", disse, sua voz carregada de algo que soava como mágoa. "Ela escreveu essas cartas para você, mas pelo jeito nunca as recebeu." Gustavo fechou os olhos por um momento. "Não, nunca recebi." A surpresa passou brevemente pelo rosto de Stella. "Meu pai..." Gustavo hesitou, mas decidiu não esconder nada. "Ele garantiu que eu nunca soubesse. Interceptou todas as cartas, apagou qualquer rastro dela da minha vida. Fez com que eu acreditasse que Lucia havia seguido em frente."
que ela havia me esquecido. Estela sentiu um nó na garganta. E você acreditou? Sim. Gustavo forçou um sorriso amargo. Fui um covarde. Foi mais fácil aceitar do que questionar. Mas agora eu sei a verdade. Estela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela queria odiá-lo. Queria dizer que ele não merecia saber de nada. Mas ao olhar nos olhos de Gustavo, ela viu algo que nunca esperava ver. Arrependimento genuíno. Ele não sabia. E isso mudava tudo. Um lado de Estela que nem ela conhecia. Nos dias que se seguiram, Estela evitou. Ela precisava de tempo para pensar. Ela passou horas revisitando as lembranças de sua mãe, tentando juntar as peças da história, e no fundo sentia algo novo, algo que não queria admitir. Ela queria conhecê-lo, não porque ele era um milionário, não porque ele ajudou o restaurante, mas porque ele era parte da história dela. Por mais que quisesse negar, algo dentro dela dizia que esse laço não poderia ser simplesmente ignorado. Uma noite, quando estava fechando o restaurante, encontrou Gustavo esperando na porta. Você quer falar sobre isso? Ele perguntou a voz cautelosa. Estela suspirou. Eu ainda não sei o que pensar. Tudo bem? Gustavo hesitou. Mas se quiser perguntar qualquer coisa, estarei aqui. Estela o olhou por um longo momento. Então, pela primeira vez, ela fez algo que nunca fez antes. Sentou-se à mesa com ele. Me fale sobre ela, sobre como vocês se conheceram. O coração de Gustavo apertou, mas ele sabia que essa era sua chance. Então, ele contou. Sobre Lucia, sobre os dias em que passaram juntos, sobre as promessas que nunca cumpriu. Estela ouviu tudo sem interromper, sem julgamentos, apenas absorvendo a verdade, pedaço por pedaço. Quando a noite avançou e Gustavo se preparava para ir embora, Estela finalmente quebrou o silêncio. Talvez eu não devesse te odiar tanto. Era uma pequena concessão, mas para Gustavo era tudo. Ele sorriu suavemente. Talvez eu precise trabalhar mais para merecer isso. Estela soltou um leve suspiro, balançando a cabeça. Talvez. Ela se levantou e trancou a porta do restaurante, caminhando para longe. E Gustavo ficou ali, sozinho sob a luz da rua, sabendo que aquela foi a primeira vez que Estela realmente o viu. A primeira vez que talvez, apenas talvez, ela estivesse disposta a deixá-lo entrar. O restaurante já estava fechado. O silêncio preenchia o ambiente de forma quase opressiva. Estela sentou-se em uma das mesas, encarando uma xícara de café esquecida entre suas mãos. Seu coração estava pesado. Sua mente inquieta. Nos últimos dias, tudo o que conhecia sobre sua própria história havia mudado. Gustavo Montenegro, o homem que desprezou a comida de sua mãe, não era apenas um estranho arrogante. Ele era o homem que sua mãe amou. O homem que, sem saber, foi mantido longe dela. E ele era seu pai. Aquela palavra parecia estranha em seus pensamentos. Pai. Uma figura que nunca esteve presente, um conceito que sempre foi inexistente em sua vida. Mas agora ele estava ali, tentando se aproximar, tentando reconstruir algo que nunca existiu, e isso a assustava. A decisão de contar a verdade. Gustavo sabia que não podia adiar mais. Durante as últimas semanas, ele se aproximou de Estela da única forma que sabia, com paciência, com ações, sem pressa. Mas o peso da verdade começava a esmagá-lo. Ele havia perdido tempo demais. Não podia continuar escondendo quem realmente era. A tempestade que ele tanto evitou estava prestes a cair sobre ele. O momento da revelação. Na noite seguinte, Gustavo chegou ao restaurante como de costume. Mas dessa vez, sua postura estava diferente. Ele não sentou à mesa. Não pediu um prato. Apenas ficou ali, parado diante de Estela. Ela ergueu os olhos para ele e franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Precisamos conversar. Estela percebeu a tensão na voz dele. Sobre o quê? Ele hesitou por um instante. Depois, tirou do bolso a fotografia antiga que Estela lhe entregou dias atrás. Colocou-a sobre a mesa,
deslizando-a para perto. Sobre isso, sobre sua mãe, sobre você. Stella sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que exatamente você quer dizer? Sua voz estava mais baixa agora, mais cautelosa. Gustavo se inclinou para frente, os olhos carregados de emoção. Eu sou seu pai, Stella. O silêncio que seguiu foi avassalador. Stella piscou. Por um momento, seu rosto permaneceu inexpressivo. Então, lentamente, ela balançou a cabeça. Não, foi apenas uma palavra, pequena, simples, mas carregada de algo profundo. Gustavo engoliu em seco. Eu sei que é difícil de aceitar, mas é a verdade. Eu nunca soube que sua mãe estava grávida. Nunca soube de você. Se eu soubesse... Não. A voz de Stella subiu de tom, fazendo com que Gustavo se calasse. Ela se levantou bruscamente, a cadeira arrastando-se no chão. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Gustavo manteve o olhar firme. Eu jamais mentiria sobre algo assim. Stella sentiu sua respiração acelerar. Seu peito subia e descia em um ritmo descompassado. Minha mãe nunca mencionou você, nunca. Se você realmente fosse meu pai, por que ela teria escondido isso de mim? Gustavo se levantou lentamente. Porque ela tentou me encontrar. Mas meu pai, Dom Armando, ele impediu que eu soubesse. A menção daquele nome fez Stella estremecer. Então foi ele... Sim, Gustavo assentiu, sua voz carregada de amargura. Ele destruiu todas as cartas que sua mãe me enviou. Ele garantiu que eu nunca soubesse que você existia. Stella cruzou braços, tentando encontrar algo que fizesse sentido no meio daquele furacão. E agora? Agora você aparece e espera que eu simplesmente aceite isso? Espera que eu te chame de pai? Havia raiva em sua voz. Uma raiva que Gustavo sabia que era justificada. Ele balançou a cabeça. Não, eu não espero nada. Só quero que você saiba a verdade. Stella deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para respirar. A verdade? A verdade é que eu passei minha vida toda sem um pai. Não precisei de... você. Não precisei de ninguém. E agora você quer o quê? Consertar tudo? Achar que pode recuperar o tempo perdido? Gustavo sentiu o impacto daquelas palavras, mas manteve-se firme. Eu sei que não posso recuperar o passado, mas posso estar aqui agora, se você me deixar. Os olhos de Stella brilharam com algo entre raiva e dor. Eu não sei se quero isso. E então, sem dar tempo para que ele dissesse mais alguma coisa, ela saiu. Deixou Gustavo ali, sozinho, em meio ao eco de palavras que talvez nunca fossem suficientes. O vazio. Depois da tempestade, Gustavo ficou parado por longos minutos. Ele sabia que não seria fácil, mas isso era pior do que ele imaginava. O olhar de Stella antes de sair, a mistura de raiva, de tristeza, de confusão. Ele nunca se perdoaria por ter causado aquilo, mas também sabia que a verdade precisava ser dita. Agora, tudo dependia dela. E Gustavo Montenegro só podia esperar que, em algum momento, Stella estivesse disposta a lhe dar uma chance. A noite parecia interminável para Stella. Ela caminhava pelas ruas vazias da cidade, tentando organizar seus pensamentos, tentando controlar o turbilhão de emoções que a consumia. A revelação de Gustavo ainda ecoava em sua mente como um trovão distante. Eu sou seu pai. Essas palavras a perseguiam, transformando tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma em um quebra-cabeça impossível de montar. Por que sua mãe nunca contou a verdade? Por que Gustavo nunca a procurou antes? E, acima de tudo, por que doía tanto? Sentiu a chuva começar a cair, como se o céu compartilhasse sua confusão. Mas não se moveu. Não procurou abrigo. Apenas ficou ali, parada na calçada, permitindo que as gotas frias escorressem por seu rosto. Era mais fácil lidar com a chuva do que com o que sentia por dentro. Gustavo enfrenta seu passado. Gustavo Montenegro não dormiu naquela noite. Ele ficou horas no escritório, sentado em sua poltrona de couro, encarando um copo de uísque intocado sobre a mesa. A raiva em seu
Ele havia perdido sua filha, uma vida inteira de momentos que nunca poderia recuperar. E tudo por causa de um homem, seu pai. O telefone de Gustavo vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela e viu o nome que esperava: Maurício. Atendeu sem hesitar. Diga-me que conseguiu algo. A voz de Maurício soou firme do outro lado. Tenho provas, Gustavo. Seu pai não apenas interceptou as cartas de Lucia, mas pagou pessoas para vigiá-la por anos. Ele queria garantir que ela nunca se aproximasse de você. Gustavo fechou os olhos, os punhos cerrados. Então ele sabia. Sim, Maurício fez uma pausa. E tem mais. Quando Lucia ficou doente, ela tentou mais uma vez te contatar. Mas alguém impediu que qualquer mensagem chegasse até você. A fúria de Gustavo atingiu um novo nível. Era ele. Seu pai garantiu que ele nunca soubesse, que ele perdesse tudo. E agora, Gustavo faria com que Dom Armando soubesse que ele não o perdoaria. O confronto com Dom Armando, a mansão Montenegro, ainda era a mesma. Imponente, fria, cercada de luxo e poder. Mas para Gustavo, aquele lugar nunca foi um lar. Ele passou pelos corredores sem hesitar, ignorando os olhares dos empregados. Quando chegou ao escritório do pai, abriu a porta sem bater. Dom Armando estava sentado em sua poltrona de couro, lendo um jornal. Não demonstrou surpresa ao ver o filho. Vejo que decidiu me visitar, finalmente. Gustavo fechou a porta atrás de si. Acabou, pai. Eu sei de tudo. Dom Armando abaixou o jornal lentamente. Ah, então finalmente descobriu a verdade. Sim, Gustavo deu um passo à frente. Eu sei o que você fez. Sei que destruiu as cartas. Sei que garantiu que Lucia nunca pudesse me alcançar. Sei que roubou de mim a chance de conhecer minha filha. A expressão de Dom Armando permaneceu impassível. Eu fiz o que era necessário. A frieza da resposta fez o sangue de Gustavo ferver. Você destruiu a vida de uma mulher. Você fez com que ela morresse sem saber que eu nunca a abandonei. Você garantiu que minha filha crescesse sem um pai. E agora você simplesmente diz que fez o que era necessário? Dom Armando respirou fundo, como se a conversa fosse apenas mais uma formalidade. Você nunca entendeu o que significa ser um Montenegro. E nunca quis entender. Gustavo rebateu. Se ser um Montenegro significa ser um homem como você, então prefiro não carregar esse nome. O rosto de Dom Armando finalmente mostrou algo além da sua habitual indiferença. Você sempre foi um tolo. Gustavo, se tivesse ficado longe daquela mulher, sua vida teria sido perfeita, mas veja no que se transformou. Um homem atormentado, incapaz de deixar o passado para trás. Gustavo deu um passo à frente, os olhos ardendo em fúria. Eu sou atormentado porque você me roubou o direito de escolher, porque você jogou fora tudo o que realmente importava. Dom Armando se levantou lentamente, apoiando-se na bengala. E o que você pretende fazer agora? Me odiar pelo resto da vida? Cortar laços comigo? Gustavo deu um sorriso amargo. Sim, exatamente isso. O silêncio se instalou no escritório. Dom Armando apertou os lábios, mas não tentou impedi-lo. Então vá, se quer se afundar nessa fraqueza, vá. Mas um dia entenderá que a única coisa que realmente importa neste mundo é o poder. Gustavo olhou para o homem que um dia chamara de pai e viu apenas um homem vazio. Sem dizer mais nada, ele virou as costas e saiu. E pela primeira vez sentiu-se verdadeiramente livre. Estela toma sua própria decisão. Enquanto isso, Estela também enfrentava sua própria tempestade interna. Desde a revelação, ela evitou Gustavo. Precisava de tempo, precisava entender o que queria, mas algo dentro dela doía. Ela se lembrava dos momentos em que Gustavo esteve no restaurante, das melhorias que ele fez sem pedir nada em troca, das conversas que tiveram. E, acima de tudo, lembrava do olhar dele quando disse que queria estar presente. Ela pegou a foto de sua mãe com Gustavo, observando os rostos sorridentes do passado. Então tomou uma decisão.
Um novo passo. Na manhã seguinte, Gustavo estava em seu escritório quando ouviu a campainha tocar. Ele abriu a porta e encontrou Stella ali, parada, segurando a mesma foto. Por um momento, ele prendeu a respiração. "Podemos conversar?" ela perguntou. Gustavo apenas assentiu, abrindo espaço para que ela entrasse. Era um novo começo. E talvez, só talvez, ainda houvesse tempo para reconstruir tudo o que foi perdido. O silêncio entre Gustavo e Stella, carregado de significados que nenhuma palavra poderia expressar de imediato. Ela estava ali, por vontade própria. Durante dias, evitou qualquer contato, mergulhada em seus próprios pensamentos. Mas naquela manhã, algo dentro dela havia mudado. Ela segurava a fotografia com firmeza, a prova viva de que o passado e o presente estavam entrelaçados de uma forma que ela não podia mais ignorar. Gustavo, por outro lado, se mantinha imóvel, quase sem respirar. O medo de que qualquer palavra errada a fizesse desaparecer de novo era esmagador. Então, Stella respirou fundo e finalmente disse: "Eu não sei o que significa ter um pai. Nunca soube." Gustavo engoliu em seco. "Eu também não sei o que significa ser um pai. Nunca tive a chance de aprender." Stella desviou o olhar para a foto mais uma vez, como se buscasse ali uma resposta que o tempo não lhe deu. "Minha mãe nunca falou mal de você. Nunca disse que você a abandonou." Ela passou os dedos suavemente pelo rosto de Lucia na fotografia. "Ela apenas dizia que algumas coisas acontecem porque precisam acontecer. Mas agora eu sei que não precisava ter sido assim." Gustavo assentiu, sentindo o peso do arrependimento. "Ela foi uma mulher incrível. Eu nunca deveria ter permitido que as decisões dos outros nos afastassem. Mas eu fui fraco, Stella. Acreditei em tudo o que meu pai disse. E quando tentei voltar, já era tarde demais." Stella finalmente ergueu os olhos para ele. Tarde demais para ela, mas talvez ainda não, para nós. O coração de Gustavo quase parou ao ouvir aquelas palavras. Stella suspirou e se sentou no sofá, cruzando os braços, o olhar fixo no chão. "Eu não vou fingir que é fácil. Não vou dizer que de repente tudo se resolveu e que agora temos uma relação perfeita. Mas eu quero tentar entender quem você é. Quero saber mais sobre você. Não porque sou obrigada, mas porque quero." Gustavo sentiu a pressão em seu peito aliviar um pouco. Era um começo. "Eu aceito qualquer coisa que você esteja disposta a me dar." Stella o encarou com um pequeno sorriso no canto dos lábios. "Bom, então acho que podemos começar com um café. A construção de uma nova história." Os dias que seguiram foram estranhos, mas de um jeito novo e esperançoso. Stella ainda mantinha sua distância emocional em certos momentos, mas pouco a pouco ela permitiu que Gustavo estivesse em sua vida. Ele aparecia no restaurante, mas não apenas como cliente. Ele ajudava no que podia, mesmo quando Stella zombava da sua total falta de habilidades na cozinha. "Se depender de você, meus clientes morreriam de fome. Eu sou melhor fechando negócios do que fritando ovos, ok? Bom, então acho melhor eu continuar cozinhando." Pequenos momentos como aquele começaram a se acumular. Stella se pegava sorrindo mais ao redor dele, se permitindo compartilhar pequenas histórias, pequenas partes de si. E Gustavo, por sua vez, fazia algo que nunca havia feito antes. Ele aprendia a ser pai. Não porque queria consertar o passado, mas porque queria estar presente no futuro. O último acerto de contas. Houve um último encontro entre Gustavo e Dom Armando. Dessa vez, foi Dom Armando quem mandou chamá-lo. Quando Gustavo chegou à mansão, encontrou o pai sentado no mesmo escritório, no mesmo lugar onde sempre exerceu seu domínio. Mas dessa vez, havia algo diferente. Dom Armando parecia menor, como se algo dentro dele houvesse se partido. "O que você quer?" Gustavo perguntou sem rodeios. O velho Montenegro o encarou por longos segundos antes de dizer: "Você realmente pretende jogar tudo fora por essa garota?" Gustavo sentiu uma onda de raiva passar por seu corpo.
mas ao mesmo tempo, algo dentro dele já não se importava mais. Não estou jogando nada fora. Estou construindo algo novo, algo real, algo que você nunca teve. Dom Armando soltou uma risada amarga. Você sempre foi um tolo sentimental, um montenegro fraco. Gustavo se inclinou para a frente, encarando seu pai nos olhos. Se amar minha filha me torna fraco, então eu aceito isso de bom grado. Mas eu não sou mais seu prisioneiro, pai. Você não tem mais poder sobre mim. Dom Armando desviou o olhar. Pela primeira vez, não tinha mais nada a dizer. E Gustavo percebeu que aquela foi a última conversa que teria com ele. Ele não olhou para trás ao sair da mansão, porque seu futuro estava longe daquele lugar. Um novo caminho. Os meses passaram, e a relação entre Gustavo e Estela foi se fortalecendo. Ela nunca o chamou de pai, ainda não, mas já não havia mais aquela barreira de desconfiança entre eles. O restaurante prosperava. As melhorias feitas por Gustavo ajudaram a aumentar a clientela, e Estela, agora, tinha mais segurança financeira para expandir o negócio. Certa tarde, depois de um dia cheio, Gustavo estava fechando as contas do restaurante quando ouviu Estela chamá-lo da cozinha. Ei, Montenegro! Ele ergueu o olhar. Sim? Ela cruzou os braços, fingindo um tom sério. Você ainda tem muito o que aprender sobre esse lugar. Então, amanhã, você começa no turno da manhã. Quero ver se tem talento para servir mesas. Gustavo riu, balançando a cabeça. Você realmente acha que eu vou ser um bom garçom? Estela deu de ombros. Bom, nunca é tarde para aprender. E dessa vez, Gustavo entendeu o verdadeiro significado por trás daquelas palavras. Nunca era tarde para recomeçar. Ele pegou o avental que Estela jogou para ele e sorriu. Então, acho que amanhã será um grande dia. E pela primeira vez, Gustavo Montenegro se sentiu exatamente onde deveria estar, em casa.